você vê que nós estávamos falando do anseio do coração de Nicodemos, né? Nicodemos, ele fala, na verdade, ele queria saber como fazer sinais. Ele queria saber como provar daquele poder. E aí Jesus respondeu. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante, querido, deixa eu te explicar duas coisas interessantes. Aqui, quando Jesus ele responde, parece que Jesus está respondendo outra coisa. Porque se você ver, a pergunta foi, como é que eu faço sinais? E a resposta de Jesus, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante que essa palavra ver é a palavra eido ou oida no grego, né? E essa palavra, além de perceber com os olhos ou perceber com os sentidos, ela também significa experimentar. Olha só, ter a experiência, né? De um estado ou experimentar um estado ou uma condição. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, se você não nascer de novo, você não tem como experimentar o reino. Porque os sinais, o poder de Deus, querido, pertence ao reino. É para quem está no reino, é para quem é cidadão do reino. Você está entendendo? E Jesus vai dizer para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Mas Nicodemos era mestre da lei, gente. Conhecia tudo de justiça por obras da lei, mas não entendia nada sobre redenção, não entendia sobre o que Jesus de fato veio fazer. E aí Jesus vai dizer para ele, pergunta assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele entendeu que nascer de novo era nascer uma segunda vez. Só que qual foi o nascimento que ele pensou? O corpo, né? Um homem sendo velho vai entrar dentro do ventre da mãe e vai nascer de novo. Gente, é muito interessante que Jesus, ele diz, ele dá uma exortada aqui nos versículos mais na frente, né? Está escrito que Jesus, quando ele fala assim no verso 9, ele diz: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? E Jesus fala, né? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ou seja, Jesus está dizendo que isso aqui era o básico para ser compreendido. Amém, gente? E aí Jesus vai responder de novo, quando Nicodemos pergunta: vou nascer? Meu corpo vai entrar dentro do ventre da minha mãe? Ô, Jesus, é até assim, um mestre perguntar algo nesse nível, né? Então, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar, não pode ser participante desse reino. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Gente, olha só, Jesus está dizendo para Nicodemos, ele diz: Nicodemos, não se admira com o que eu vou dizer. Não, eu não me importo com o que você foi. Eu não me importo com o que aconteceu no seu passado. O que importa para mim é você nascer de novo. Jesus está literalmente trazendo o que importa de fato para Deus. E queridos, ele disse claramente: olha, se Jesus está respondendo praticamente o que ele tinha dito sobre entrar no ventre da mãe de novo. Ele diz: o que nascer da carne é carne. Ou seja, se você entrasse no barriga da sua mãe, o que ia nascer era outro corpo. Era um nascimento físico de novo. Aí ele diz: mas o que nasceu do Espírito é Espírito. Então agora Jesus está sendo claro que ele está falando de um nascimento espiritual, querido. De nascer de novo no Espírito. Você está entendendo o que ele está dizendo? Olha, o que importa para o homem é nascer de novo. E é interessante, né, que nós precisamos trazer uma analogia, porque Jesus fala que aquele que não nascer, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Esse nascimento da água, gente, é o nascimento natural, né? Porque o judeu considerava o nascimento natural, a gente não fica dentro de um líquido.
amniótico. Por isso que eles chamavam o nascimento natural, físico, de nascer da água. Era o nascimento natural. Então ele está dizendo, olha, quem não nascer da água, ou seja, não for um ser humano, não nascer da carne e do Espírito. Então, existe, se ele está dizendo que a gente precisa nascer de novo, quer dizer que o nosso corpo nasceu, o nosso espírito também nasceu, mas em algum momento o meu espírito morreu e agora o meu espírito precisa nascer novamente. Porque não, senão não seria de novo. Vocês estão aqui, gente? A gente nasce com a vida de Deus, como nós falamos aqui na primeira aula. Ou foi na segunda? Não me lembro, né? Que nós falamos sobre nós estarmos nele, né? Que Deus, ele soprou o Espírito em nós. Nós nascemos com a natureza divina. Porém, em algum momento, né? Eu até expliquei, falei sobre isso, que o bebezinho não é um diabinho. Amém, gente? Nasce com a natureza divina, inocência. Está no bebê, está na criança. Por quê? Porque a natureza de Deus está dentro dele. Mas quando ele tem a idade de entender o que é certo e errado, e escolhe a desobediência, é a hora que o espírito humano morre, gente. E se separa de Deus. Então, se a Jesus está dizendo, você precisa nascer de novo, está querendo dizer que esse espírito um dia nasceu com a vida de Deus, mas agora ele precisa nascer novamente. E como é que a gente nasce novamente? Porque até Nicodemos ele fala assim, né? Senhor, como é que pode ser isso? Eu não estou entendendo. Como é que meu espírito nasce de novo? E Jesus fala, tu é mestre, não entende essas coisas? Jesus diz assim, olha, o vento, no verso 8, sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que está dizendo? Você não sabe de onde o vento vem. Você não sabe para onde ele vai. Mas você consegue perceber o que ele faz. Jesus está dizendo, você não tem como saber como é que isso acontece. É exatamente como o vento. Mas uma coisa eu te digo, você vai perceber os efeitos da redenção na sua vida. Você vai perceber os efeitos dessa nova natureza da vida de Deus entrando dentro de você. Você vai saber exatamente que você nasceu de novo. Vai lá comigo em Tito. Nós vamos entender um pouquinho melhor o que Jesus está dizendo aqui. Gente, meu Deus, são muitas revelações, né? Se eu fosse pegar tudo aqui com detalhe, a gente, né, na verdade, nem no Rema, a gente consegue trazer uma boa base para vocês, mas não dá para falar tudo. Tito, capítulo 3. Vamos ver o que está escrito aí, olha só. Verso 5. Paulo está gritando as mesmas coisas, querido, para Tito, para os Gálatas, para os romanos. Ele está pregando a mesma coisa para todo mundo. Ele está dizendo, olha, não por obras de justiça praticadas por nós, 3:5, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Gente, não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. O que que é salvação? Ser salvo significa nascer de novo, minha gente. Ser salvo significa ter sido lavado, ter sido regenerado. Veja que tem duas palavras aqui. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador. Não são duas coisas iguais. Mas vamos entender agora. A palavra regenerar. Essa palavra eu até anotei aqui porque eu fiz questão de anotar no grego como é que diz, né? Mas depois, se você quiser, você pode conferir isso no dicionário. A palavra regenerar é a palavra paligenésia. E essa palavra ela é a junção de duas palavras em grego. A primeira, palin, que significa outra vez, ou de novo. E a segunda palavra é Gênesis, que quer dizer origem. Regenerar é trazer de novo para a origem.
Oh, gente, eu não sei se você se alegra com um negócio desse. Mas ser regenerado, ser lavado. Quem que faz isso? Por causa da sua fé na palavra, o Espírito Santo, que é o poder de Deus, é Ele que faz essa obra em você. Ele regenera, Ele traz de novo a origem, a natureza divina, a filiação para dentro de você. Entenda, querido, nascer de novo. Quando um bebê nasce, ele nasce instantaneamente. Ou um dia nasce a perna, no outro dia o braço. No ano que vem nasce o cotovelo. É assim? Não! Quando o bebê nasce, ele nasce. O novo nascimento é algo instantâneo, meu querido. Quando você nasceu de novo, você nasceu. E deixa eu te dizer, você nasceu gerado por Deus. Você nasceu de Deus, você nasceu do Espírito. Foi uma obra do Espírito Santo. Por isso que nascer de novo significa receber a vida de Deus novamente dentro de você. A natureza dentro de você, quando você foi regenerado, você já nasceu de Deus. Então você já nasceu com a DNA do seu pai, com a genética do seu pai, com aquilo que na verdade, querido, faz ele ser Deus, a natureza dele, que é amor. Diga assim, a natureza de Deus é amor. Essa é a sua natureza. A sua essência, querido. Você nasceu de Deus, você carrega essa vida que é luz. Você carrega a vida abundante dentro de você, a vida de Deus em você. Meu Deus do céu, você tá entendendo que quando nós falamos, e a palavra é clara, né? Em várias passagens sobre isso, que na verdade quando nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus. Diga assim, eu nasci de Deus. Vai comigo lá para 1 João, capítulo 4. Aleluia! Queridos, isso é salvação. Ser regenerado. Se você não foi regenerado, você não foi salvo. Porque ser regenerado é quando Deus me gera de novo com a origem, com a natureza lá, né? Como Adão foi feito. Ele foi feito o quê? Justo. Adão era justo? Quando você nasceu de novo, querido, você nasceu segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É isso que está escrito em Efésios. Quando você nasceu na condição de que, na verdade, você já vai ter na eternidade. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia fala que a gente cresce em fé. A Bíblia fala que a gente cresce em consciência, em revelação. A Bíblia fala que a gente, inclusive, cresce na graça. Mas você não cresce em justiça. Você não vê em nenhum momento a Bíblia falando que a gente vai crescer em justiça. Isso quer dizer que não tem como você ser mais justo que você é hoje, porque essa é a sua condição. É a sua condição. Você nasceu em justiça. Você nasceu de novo justo. Você nasceu de novo com a natureza de Deus. Não tem como mudar essa realidade, querido. O que nós manifestamos hoje, o que a palavra fala, os frutos da justiça. Você pode crescer no fruto, manifestando o fruto, mas a condição não. E deixa eu dizer uma coisa, quando você nasceu de novo, você já nasceu no reino de Deus. A Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor do Senhor. Então deixa eu te dizer, querido, quando você nasce na terra, você tem uma cidadania. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, você nasceu no Rio Grande do Sul, não sei como é que diz, quando é que nasce aqui. Rio Grandense? Gaúcho, olha aí, já me corrigiram. Gaúcho. Pronto, gaúcho. Você nasceu aqui, você é gaúcho. Tá, essa é a sua cidadania celestial. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, lá no céu não tem gaúcho, nordestino, teresinense, lá tem cidadão do céu. Então deixa eu te dizer, quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova filiação. E é por isso que a Bíblia diz que você se tornou cidadão celestial. Essa é a sua origem agora. Essa é a sua natureza. É onde você é você. É onde, querido, na verdade, você vai se encontrar. É onde você vai se sentir em casa. É a sua casa, você voltou para casa, você está entendendo? Quando Jesus falou do filho pródigo, ele fez uma comparação daqueles que voltaram para casa. Isso é o que aconteceu, nós voltamos para Deus, em Cristo Jesus.
o seu relacionamento, né? A sua natureza foi redimida, né? Você foi resgatado daquela natureza maligna, recebeu a vida de Deus. E querido, nós precisamos entender que essa vida que nós recebemos, essa justiça que nós recebemos, ela nos coloca para viver em novidade de vida. Olha o que está dizendo aqui, meu Deus do céu. É tanta coisa que você olha aqui que eu não sei nem. Meu pai, olha só. Olha o que está escrito aqui. Versículo 11. Filhinhos, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos nós nesse mundo. Meu Deus, segundo Jesus é, somos nós nesse mundo. Querido, isso é forte demais. Sabe, tudo que João está dizendo, ele diz, olha querido, ele é amor, nós somos amor. O Espírito dele está em nós. E nós vamos ter confiança quando nós deixarmos essa natureza, que é a natureza divina, tomar conta de nós. E sabe, queridos, ele está dizendo, assim como, não é? Ele é, não é, assim, olha só, assim, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos nós nesse mundo. Segundo Jesus é. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a natureza que você tem hoje é a de Cristo. Você é ele nesse mundo hoje. Eu não sei se você entende o poder que essa palavra está falando sobre nós. Mas eu quero ler outra coisa com você. Que João fala sobre isso também. Olha só, ele diz assim. Meu Deus, tem tantos versículos que eu gostaria de ler para vocês. Olha só, ele diz aqui, eu quero que você vá para o Evangelho de João, porque... Mas antes, deixa eu te mostrar aqui uma coisa que a palavra diz no capítulo 5. Olha só, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Você percebe? Eu vou te mostrar uma coisa aqui, olha. A Bíblia está dizendo que você nasceu de Deus. Então, amado, o seu filho, naturalmente, ele carrega a sua natureza, sim ou não? A sua genética. A Bíblia está deixando claro que a gente não é adotado simplesmente. Nós nascemos de Deus. Ele decidiu adotar você, tornar você filho, mas na verdade você se tornou de fato. Olha o que. Se você for comigo no capítulo 3 de 1 João, você vê no versículo 1 ele dizendo assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Querido, você não vai ser filho. Agora ele diz: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha só, isso já é grandioso, a gente já é como Jesus hoje nesse mundo, mas ainda não se manifestou tudo, porque você ainda vai se manifestar no seu corpo como um filho de Deus. Você vai receber um corpo como o de Jesus, não acabou. Existe uma viva esperança que nos aguarda, né? Nós vamos ser como Ele é hoje. Vocês estão entendendo? Hoje, nós somos aqui humanos e divinos. Gente, parece loucura. Nossa, que heresia.
Que heresia. Os judeus, os fariseus também disseram para Jesus, quando eles queriam matar Jesus, porque Jesus chamou Deus de Pai. Você sabe por que eles queriam matar Jesus? Eu quero te mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Em João, capítulo, deixa eu ver aqui, rapidinho. Meu Deus do céu, o Espírito Santo está me trazendo nesses textos. São tantos textos aqui que eu quero trazer para vocês, mas vamos lá. Olha só, capítulo 5. Tá vendo como o Espírito Santo quer que você saiba? Eu já fui direto no texto. Capítulo 5. Olha o que está escrito aí no versículo 18. Capítulo 5, verso 18. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não somente porque violava o sábado. Né? Segundo os judeus, Jesus violava o sábado. Como sabe que Jesus nunca pecou? Então ele não violou o sábado. Os judeus é que não estavam entendendo o que era o sábado. Agora veja só, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você nasceu de Deus, você é filho de Deus, quando você chama Deus de Pai, você está se fazendo igual a Deus. Não, eu não sei se você está entendendo, mas é exatamente isso que você está dizendo. Quando você entende que você nasceu de novo, você está se fazendo igual a Deus. Você chama Deus de Pai. Você fala, Pai. Você está dizendo, rapaz, eu nasci dele, eu tenho a natureza dele, eu carrego a essência dele. É isso que você está dizendo, não é um ato religioso. E os judeus entendiam isso, queriam matar Jesus. Deixa eu dizer, tem gente que vai ficar com muita raiva de você quando você abrir a boca e dizer que você nasceu justo, que agora você é justo, que você não é mais pecador. Tem gente que vai ficar com raiva de você, mas não tem problema não ficar com raiva de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quem dirá os seus domésticos? Então deixa eu te dizer, se chamaram ele, que é o Senhor, né, de demônio, de Beelzebul, né? Quem somos nós? Então deixa eu te dizer uma coisa, fica tranquilo, está tudo bem. O importante é que você saiba quem você é e você viva na realidade de quem você é. Você nasceu de Deus. E querido, 1 João capítulo, volta lá. Vamos lá. Volta lá para 1 João. Olha o que está escrito aqui. Versículo, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Por isso que nós amamos uns aos outros. Como é que eu amo a Deus e não amo aquele que Deus gerou? Então, se você entende que a pessoa que está ao seu lado nasceu de Deus, ela também carrega a semente divina. Amém, querido? Aí ele diz assim, olha, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Veja, que Deus está falando que se a gente ama, querida, a gente vai guardar a palavra. Porque essa é a natureza, essa é a sua natureza hoje. Você tem a natureza de Cristo. Você ama a palavra, você quer praticar a palavra. E é isso que Deus está dizendo. Se você ama, você vai amar a palavra também. Não é isso que em 1 Coríntios Paulo fala no capítulo 13? Ele diz que o amor ama a verdade e odeia a injustiça. Então, queridos, se nós temos a natureza de Deus, que é o amor, você vai amar a palavra, você vai amar praticar essa palavra, e você vai amar o próximo também. Essa é a natureza que está dentro de você. E aí, ele diz no verso 4, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deixa eu te dizer, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, querido, vence o ódio. Vence a competição, vence, querido, sabe, a indiferença, vence o desprezo, vence a rejeição. Aquele que nasceu de Deus, amado, vence todas essas coisas. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé nisso. Se você crê que você é isso tudo que Deus está dizendo que você é, você vai vencer o mundo. Se você crê que você é filho de Deus, que você nasceu de Deus, que a natureza de Deus está dentro de você, você vence o mundo. Com essa natureza, com essa fé nele, com essa fé no que você recebeu. Você está entendendo isso, querido? Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João rapidinho. Meu Deus. É tanta coisa que eu tinha para falar, mas eu creio que o mais importante você está recebendo. Amém, querido? Vamos lá, eu vou terminar com 2 versículos aqui. Espírito Santo, não deixa eu esquecer, não.
Aleluia. Olha só, eu quero que você veja aqui quando Jesus diz. Peraí, gente, que esse versículo aqui, ele também não me estava anotado. Mas o Espírito Santo está me lembrando ele, eu quero ler. Capítulo 5 de João. Olha o que Deus fala sobre isso, querido. Ele diz aqui, olha, em verdade, verso 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que é a vida eterna? A Zoe, a natureza de Deus, eternamente em você. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ei, querido, você passou da morte para a vida. Ei, você não está mais morto em delitos e pecados. Você não está mais morto espiritualmente. Você passou. Você saiu da condição de morte. E agora você entrou na condição de vida. E vida de Deus. E vida em abundância. Vai comigo para Romanos. Aleluia! Diga, eu já passei da morte para a vida. Não entra mais em juízo, querido. Você já foi julgado. Esse é o julgamento. Aquele que creu em Cristo já foi julgado. Você foi julgado, não entra mais em juízo. Passou da morte para a vida. Agora você tem a vida dele em você. Oh, glória a Deus! Só se você desistir dessa vida que você perde isso. Você vai desistir? Quem é o doido? É por isso que os discípulos falaram: Senhor, para onde iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. Vai para onde, irmão? Se desviar, vai para onde? Vai voltar para aquilo que você tinha? Vamos lá, Romanos. Você está lá comigo, capítulo 5? Eu quero finalmente ler o versículo 17. Né? Deixei esse versículo de propósito para o final. No capítulo 5, verso 17 diz: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Irmãos, olha só. Eu quero, antes de eu continuar, por favor, me permita ler o 15 para você entender com mais profundidade o que está no 17. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito é a justiça. Amém? Nós vamos ver já já que a palavra justiça é um dom, é um presente que você e eu recebemos. A palavra dom quer dizer presente. Não é o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia está dizendo, ele está comparando o poder que a ofensa teve de trazer condenação para todos os homens. E ele está dizendo, olha, o dom não foi como a ofensa, porque a ofensa foi uma só. Mas a graça, ela veio, amada, ela veio cobrir muitas ofensas. Muitas ofensas. Então ele está dizendo, olha, se a ofensa, a morte reinou pela ofensa de um só, amado, deixa eu te dizer, o que vai reinar agora é a graça pela justiça. Você está entendendo que é isso que ele está dizendo? Se a morte reinou por causa da ofensa, muito mais. E ele não está dizendo só isso, ele está dizendo agora muito mais, é você que vai reinar. Não, eu não sei se você está entendendo, mas ele está dizendo agora quem vai reinar é os que receberam a abundância da graça, os que receberam a graça, os que receberam o dom da justiça, reinarão em vida
Não está falando da realidade que você vai ter depois. Ele já nos fez reino e sacerdotes hoje. Nós somos reis e sacerdotes agora. Essa é a nossa condição hoje, meu irmão. Você está entendendo isso? Os que receberam, deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo trouxe para mim, enquanto eu li esse texto. Quando eu li esse texto, eu ficava pensando, meu Deus, quantas vezes a gente escuta que Jesus reina através de nós? É Jesus que está reinando através da gente. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não precisa de você para reinar. Ele já é rei, ele já é o rei dos reis, ele já é o Senhor dos senhores, é você que reina por meio dele. Ele já é rei. Ei, deixa eu dizer uma coisa, Jesus já é rei. Não tem nada de errado com o trono dele, é inabalável, meu irmão. Ele está lá, ó, no céu, reinando. Mas deixa eu te dizer, o que esse texto está dizendo é que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinarão por meio dele. Ou seja, ele é rei. E porque você recebeu a graça dele, a justiça dele, agora você reina por meio dele. Porque você está nele, você também vai reinar. Você está entendendo isso, querido? Ele fez de você rei. Jesus não só devolveu a filiação, ele devolveu para você, querido, a dignidade do reino. Ele devolveu para você a condição de reinar, como o primeiro Adão foi coroado de glória e honra. Você e eu, a nova casa, a casa levantada por Deus, a casa levantada por Jesus, hoje também, querido, foi coroada. Nós podemos reinar e é em vida reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre as suas emoções, reinar sobre o pecado, reinar sobre a carne, reinar, querido, sobre o mal, reinar sobre essas coisas. Ele devolveu para nós a autoridade. Quem reina, governa. Quem reina, domina. E não está mais na posição de ser dominado pelas coisas. Você não está mais na posição de ser escravo. Meu irmão, a justiça te tirou da escravidão e te colocou no lugar de rei e sacerdote. Quem manda na tua vida hoje? A condição de que você é hoje, filho de Deus, você reina por meio dele. Você reina. Sani, Deus manda na sua vida, querido. Se você deixar o que a palavra dele diz governar você. Como é que Deus governa sobre você? Quando a palavra dele governa você. Quando você permite que o que ele diz entre em você. Quando você renova a sua mente com essas coisas, Deus está reinando na tua vida. Eu vou dizer de novo, Deus está reinando na tua vida. Quando os teus pensamentos estão cheios dessa palavra. Quando a tua boca fala essas coisas. Paulo deixa claro, querido, que ele declara, ele fala sobre essas realidades o tempo todo. Vamos lá para 1 Coríntios, corre lá, Jesus, é muita coisa. Mas nós vamos ler. Me lembra aí, olha, nós vamos ler. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Ageu. Por favor, alguém me lembra de ler Ageu aí, se eu esquecer. E nós vamos ler um outro texto de 1 Coríntios que fala da glória dessa segunda casa. Amém, gente? Então, por favor, vamos lá. É porque tanta coisa que vem, vocês estão sugando, isso é bom, né? Sinal de que vocês estão desejando, né? Mas também não posso ler a Bíblia toda com vocês, né, minha gente? Amém? Mas vamos lá, 1 Coríntios, você está lá? Olha o que Paulo fala aqui. Gente, eu amo isso aqui. Paulo diz assim, olha, primeiro ele fala no capítulo 2 de 1 Coríntios, no verso 4 ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo não está falando que ele está pregando sabedoria humana, amém, gente? Isso aqui não tem nada a ver com sabedoria humana. Aí ele diz assim, no verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí tem gente que só fala isso, tá vendo? A gente não sabe de nada. É verdade que tem muita coisa que a gente não sabe mesmo. Mas só que no versículo 10 diz assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito.
Ei, querido, o que Paulo está dizendo aqui é que essas coisas, olho nenhum tinha visto, ouvido nenhum tinha ouvido. Essa realidade que a gente vive em Cristo hoje, amado. Nunca tinha chegado no coração de ninguém viver essas coisas. Mas o Espírito revelou. Para Paulo, o Espírito revelou para os apóstolos. E eles pregaram essa sabedoria. E tem mais, ele continua dizendo. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí ele diz assim, porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Agora segura essa aí, a próxima que vem. Ele diz assim, ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo está dentro de você revelando essas coisas. Está dentro de você trazendo luz, meu irmão. Está fazendo você enxergar. Deixa eu dizer uma coisa, um segredo para você. Quando você ouve a palavra e o teu coração começa a queimar, a Bíblia diz que nós possuímos a unção do Santo. E essa unção nos ensina. Você sabia que a unção nos ensina? Você sabia que quando eu estou aqui debaixo da unção do Espírito, ministrando para você, eu também estou aprendendo com a unção? Amado, tem muita coisa que eu falo aqui que eu meditei, que eu estudei, mas tem coisa que eu falo aqui que a revelação vem na hora. Depois eu tenho que escutar para dizer, meu Deus, como foi mesmo que o Senhor disse? Porque a unção do Espírito está nos ensinando enquanto nós falamos. E sabe o que é isso? A palavra diz que o Espírito testifica com o seu Espírito a verdade. Meu irmão, deixa eu te dizer, quando você está ouvindo essas coisas e o teu Espírito está tendo paz, está tendo alegria, e seu Espírito Santo testificando, ei, é a verdade. Isso é a verdade, é Ele testificando. Recebe porque é de Deus. Agora, quando a gente escuta uma coisa que você sabe que aquilo ali é religioso, ou que não é bem assim, arranha. Então, deixa eu te dizer, deixa ser ensinado pela unção. Eu não vou estar aqui, vou embora, né? Amanhã já estou indo para Porto Alegre, vou ministrar lá na igreja, depois de segunda-feira estou indo embora, né? Depois do nosso evento de mulheres, né? Eu estou indo para Porto Alegre. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não vou estar aqui, mas a unção vai. A unção está dentro de você. Você possui a unção. Irmão, essa unção vai continuar te ensinando. E quando você estiver lendo as escrituras, ela vai estar te ensinando. Ela vai estar testificando. E quando você estiver ouvindo as aulas do Rema, sendo ensinados pela unção do Espírito Santo, você vai saber. E se o professor falar uma coisa que não tiver, vai saber também. Eu creio que você não vai ouvir, não, porque para estar aqui em cima, ensinando nessa escola, tem que ter sido aprovado. Mas somos homens e mulheres, podemos errar, né? Agora, você não precisa errar, porque dentro de você vai ter uma testificação. O Espírito vai dizer aqui dentro, não é aqui não, é aqui. Então, deixa eu dizer, você recebeu o Espírito. Agora, querido, olha o que Paulo fala. No versículo 13 ele disse, disto também falamos. Paulo está dizendo, o que eu falo? O que sai da minha boca? Aquilo que Deus fez. Aquilo que, na verdade, eu conheci, o que Deus me deu gratuitamente. Disto também falamos. Ou seja, o que eu falo? Eu falo daquilo que Deus me deu. Eu falo, aquilo que vai sair da minha boca é o que eu sou em Cristo Jesus. É disso que nós falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E ele ainda diz mais, o homem natural, o que é o homem natural? O que não nasceu de novo. O homem natural não aceita as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E ele está morto espiritualmente. Mas você não é mais um homem natural. Ele diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você está entendendo isso, querido? O homem espiritual é o homem que anda na obediência à palavra. O que é andar segundo o Espírito? Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, né, que aqueles que andam segundo a carne, agora você tem uma opção.
Vamos lá, abre comigo em Romanos 8. Jesus amado. Tem Ageu ainda, né? Mas dá tempo, vai. Eu ainda queria ler esses textos. Romanos capítulo 8. Vamos ver essa realidade agora, queridos, que nós temos. Nós temos agora um espírito recriado e uma mente, uma alma que precisa ser renovada com essas verdades. Na verdade, na medida que você renova, é a medida que você vai conseguir viver a realidade que já está no seu espírito. O que impede você de viver, querido, não é mais a condição espiritual. O que impede você de viver é a renovação da mente. Enquanto você não muda a sua mentalidade, enquanto você não concorda com o que Deus está falando, né? E decide pensar dessa forma a respeito de você mesmo, você não vai viver. Mas se você renovar a sua mente, você vai se transformar. E você vai começar a viver a realidade que o seu espírito na verdade, já está nele. Exatamente isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 8 de Romanos. Ele diz assim, olha, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque em Cristo, vocês estão vendo? Em Cristo. Né? Anota essas coisinhas aí para você ver. Essa é a realidade que você está hoje. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tinha uma lei dentro do teu espírito e o Espírito de Deus regenerou você. O Espírito da vida, que é o Espírito Santo, regenerou você e te libertou dessa lei do pecado e da morte que estava dentro de você. E agora existe a lei do Espírito da vida dentro de você. Vocês estão aqui, minha gente? A lei da vida, a lei do Espírito da vida, a lei que está dentro de você hoje é a lei de Deus, é a lei do Espírito da vida. No verso 3, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, ou seja, a mentalidade, essa palavra em algumas traduções da Bíblia, principalmente em inglês, eles traduzem como mentalidade. Os que têm a mentalidade carnal, eles vão pensar nas coisas da carne. E eles vão se inclinar para as coisas da carne. Mas aqueles que meditam na palavra de Deus, aquele que medita nas coisas do Espírito, eles vão se inclinar para as coisas do Espírito. Vocês estão aqui, gente? Porque a mentalidade da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Então, querido, você está dizendo, olha, por isso a mentalidade ou o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, olha o que ele vai dizer. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo amarrou o negócio aqui de um jeito. Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Olha, quem está na carne é quem está morto espiritualmente, querido. Porque quem está na carne é literalmente aquele que não está no Espírito. Ou seja, a natureza terrena domina a alma, os pensamentos e domina o espírito também. Mas Paulo está dizendo, agora você não está mais na carne, você está no Espírito. E se você disser que o Espírito de Deus não está em você, então você não pertence a Jesus. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo está em você, então você está no Espírito e não mais na carne. Existe uma realidade espiritual agora diferente. E aí é por isso que você pode decidir se você vai seguir a carne ou se você vai seguir o Espírito. Quando é que eu estou andando segundo o Espírito? Quando é que eu estou andando segundo, né, a mentalidade do Espírito? Quando eu ando na palavra.
Quando você anda em obediência ao que Deus fala, quando você anda, querido, na realidade da natureza de Deus que está dentro de você, quando você anda nesse amor, quando você anda na prática dessa palavra, você está andando segundo o Espírito. Se você for ler lá Gálatas capítulo 5, você vai ver o que é Espírito e o que é carne. Entende? Então agora você decide, você agora, se você aprender a renovar sua mente, querido, a sua carne não vai mais mandar em você. É exatamente isso que Paulo conclui, né? E nós vamos começar a concluir com isso aqui. Ele diz assim, olha só, assim, né? Eu acho isso tremendo, né? Olha só o verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Está escrito isso na sua Bíblia, meu irmão? Espírito é o seu espírito humano. Espírito com E minúsculo. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então deixa eu dizer, se pelo Espírito, aquilo, entenda bem, o seu espírito humano foi recriado. E o Espírito Santo habita no seu espírito humano. Irmão, você tem comunhão com Deus por dentro. O seu espírito recebe diretamente do Espírito de Deus. O Espírito Santo ministra diretamente ao seu espírito humano. É por isso que eu não vou entrar nessa questão aqui, mas a oração em outras línguas é para quem nasceu de novo. E quando você ora em outras línguas, é o seu espírito que está orando de fato e está falando diretamente com Deus. Deixa eu dizer, tem coisas que o seu espírito sabe que a sua mente desconhece. E quanto mais você se entregar ao Espírito, deixar o teu Espírito governar, se levantar nessa realidade de quem você já é, querido, colocando a carne em sujeição, não fazendo a vontade da carne, pelo Espírito você faz morrer. Quando eu decido é automático, você decide obedecer, você decide andar nessa realidade, automaticamente você está subjugando a vontade da sua carne. Você não precisa botar força, você só precisa literalmente decidir viver na realidade de quem você é em Cristo Jesus. Você está entendendo isso, amado? É o fruto que vai sair de você. Quanto sabe que fruto, uma árvore não bota força para dar fruto? Alguém já viu uma árvore se espremendo para dar uma manga? Sai, manga! Você já viu isso? Não, por que não? Porque na verdade é natural, a árvore, a semente foi plantada, o natural agora é o fruto aparecer. Querida, a semente divina foi plantada dentro de você, tem zoe, tem vida de Deus, tem vida em abundância dentro de você. E isso é natural agora, o quê? Quando você renova a sua mente com isso, com essa realidade, o natural vai ser manifestar essa vida e não mais andar segundo a carne. O estranho vai ser quando você andar na carne. Esquisito é quando, amado, crente não serve mais para pecar. Você já prestou atenção? Que quando a gente peca, tudo, meu Deus do céu, é um negócio terrível. Começa a dar tudo errado. Você nunca na sua vida passou no sinal vermelho. No dia que você passa o sinal vermelho, você leva uma multa. Porque crente não serve para pecar. Vocês estão aqui? Na verdade, essa não é mais a sua natureza. É Deus dizendo, meu filho, olha, você pode andar certo, você pode andar como justo, você pode manifestar o fruto da justiça dentro de você hoje. Amém, querido? E para a gente finalizar, eu disse que eu ia ler Ageu, né? Ageu, mas assim, eu quero só que você saiba. Oh, meu Deus, para a gente finalizar com isso. Que a Bíblia fala, né, que havia uma promessa de que a glória, depois você pode ler a sua Bíblia, Ageu capítulo 2, verso 5. Você vai ver que existia uma promessa de a glória da segunda casa ser maior do que a primeira.
Então o primeiro templo foi construído com Salomão. Aquele templo foi destruído. Depois, Deus vai levantar Neemias para reconstruir Jerusalém, para reconstruir, né, o templo. Depois vai levantar Zorobabel e outros, né, para terminar a conclusão daquele templo. Mas a Bíblia diz que aquele templo é a segunda casa. Mas existe a última casa que seria levantada. E essa última casa, a Bíblia diz que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Querido, deixa eu te dizer, a realidade é que a casa que existe hoje não é um templo feito por mãos humanas. A casa que foi levantada sou eu e você. Você é a casa. Você é onde o Espírito Santo habita. Você é aquele que vai provar da glória de Deus maior, querido, maior do que a gente pode ver no Antigo Testamento, maior do que você pode ver aqueles espetáculos lá. A glória é maior. Aquilo que nós provamos hoje dentro de nós é maior, meu irmão. Isso é o maior milagre que a gente poderia receber. A glória de Deus revestindo a gente por dentro. Você cheio da vida de Deus, cheio da alegria, cheio do poder, cheio dessa glória. Amém? Diga, eu sou a última casa. A verdade, não vai ter outra casa levantada mais. Amém? E pra gente agora finalizar, porque eu disse que ainda ia ler 2 Coríntios. Pronto. É segundo. Segundo aos Coríntios. Né? Eu falei errado. Segundo aos Coríntios. Né? Vou até desligar o computador. Sai, computador. Desliga, que eu não quero mais ver nada. Vamos. Então. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos lá, para a gente finalizar. Falta só 3 minutinhos. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, diz assim. Verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos vossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorioso, nesse respeito já não resplandece diante da atual, sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Meu irmão, medita nessas coisas. Você tem muita coisa para meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz, é muito mais glorioso o ministério da justiça. É muito mais glorioso. Se a lei teve a sua glória, se o que Moisés experimentou lá no Sinai teve glória, muito maior, querido, é a glória do ministério do Espírito, que é o ministério que nós estamos hoje. Aquele que começou a boa obra, aquele que regenerou você por dentro, aquele que te lavou por dentro, ele vai completar a obra que ele começou na sua vida. Amado, é muito mais glorioso ter ele dentro de nós. É muito mais glorioso ter o Espírito Santo trabalhando e trazendo as realidades de Cristo para a nossa vida, meu irmão. Na verdade, te ajudando a enxergar essas coisas para que você possa andar nelas e manifestar a glória de Deus nesse mundo. Irmão, a glória de Deus vai ser vista através de mim, através de você, através daqueles que entenderam quem são em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus!